Bom, boa tarde a todos, né? Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Simoni Campos Dias, eu sou professora da Universidade Católica de Brasília, trabalho na pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia, então eu trabalho com processos biotecnológicos, e um dos meus ramos de pesquisa é exatamente a importância, né, da biotecnologia no ambiente marinho, né? Então, primeiro, eu gostaria de dar boa tarde a todos, né, principalmente às pessoas que estão me escutando, aos alunos, né, do curso dos condutores de visitantes em áreas marinhas protegidas, né? E espero que minha palestra possa contribuir com vocês, tá? Para que vocês possam agregar conhecimento, né, ao que vocês vão trabalhar, a capacitação de vocês para esse trabalho que está sendo feito, né? E depois, ao final, se vocês tiverem necessidade, eu gostaria de agradecer ao Coral Vivo por essa oportunidade. E, ao final, se vocês quiserem ter contato comigo depois, eu posso colocar aqui no chat o meu e-mail para a gente poder se contactar depois, tá? Então, eu vou pedir a Kelly para começar a passar os meus slides, né? Então, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ambiente marinho como grande produtor de produtos biotecnológicos, né? Então, para vocês entenderem melhor, né, esse pouquinho que a gente vai conversar com vocês aqui, eu gostaria de explicar para vocês, né, a importância do ambiente marinho como agente produtor de produtos biotecnológicos. Então, o próximo slide, por favor. Então, vocês já devem saber mais do que eu sobre isso, né? Que 70% da superfície da Terra consiste no ambiente marinho, e esse marinho tem um potencial incomensurável, qual a gente não pode medir, né? Para uma heterogeneidade biológica e química entre os seres vivos que participam desse ecossistema, né? Por quê? Porque eles abrigam ali uma fauna associada riquíssimas, onde nós vamos ter micro-organismos e organismos metazoários, né, associados, e há algum tempo, já algumas 5 décadas, começaram a procurar produtos, principalmente oriundos do ecossistema marinho, para a indústria farmacêutica, tá? E muitas espécies que habitam esse ecossistema, eles são desconhecidos, né? Então, devido a essa ampla gama de micro-organismos e organismos marinhos que coabitam, né, que mantêm relações de simbiose, de comensalismo, várias relações, é que a gente começa a acreditar que esses micro-organismos e esses organismos, esses metazoários, eles são capazes de produzir moléculas de importância química. E dentro desse pensamento, né, o que começou a pensar-se? Né? Que o ambiente marinho, mais uma vez, ele deve ser protegido, para que ele possa levar cada vez mais a gente ter maior possibilidade de ter espécies com maior variabilidade. Então, existe uma relação muito grande entre a preservação do ecossistema marinho, tá? Com a produção biotecnológica, né? Quer dizer, você utilizar esses animais vertebrados, invertebrados, né? Os animais, os protozoários, as bactérias, as leveduras que existem nesse ambiente, para a busca de moléculas de interesse comercial, principalmente farmacológico, tá?
E o porquê, mais um fator que a gente deve conservar esse ambiente? Porque existe uma dificuldade muito grande em reproduzir esse ambiente no laboratório. E no laboratório, eles poderiam não produzir essas mesmas moléculas que são produzidas no ambiente marinho como um todo. Então, o que acontece quando você pensa, né, num ambiente marinho como um todo? Você imagina que esse ambiente ele vai gerar possibilidades, né, inúmeras de você encontrar moléculas, né? E ele tem que ser retirado naturalmente, tá? Então, se estima que menos de 0,1% de todos, por exemplo, os micro-organismos que a gente conhece do ambiente marinho tenham sido descritos. Inclusive, é um problema, às vezes, muito sério para a gente, quando a gente isola algum micro-organismo do ambiente marinho e quer classificar esse micro-organismo, às vezes você não tem uma, é, uma, uma caracterização correta. Por quê? Porque ainda não se descobriram muito dos micro-organismos que estão ali, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Preservar esse ambiente para que a gente possa aumentar a possibilidade de encontrar organismos que possam ter uma utilidade biotecnológica. Tá bom? Passa para mim o próximo slide. Bom, então, muitas dessas moléculas, né, são desconhecidas. E até os anos 50, muito se pesquisou sobre as moléculas no ambiente terrestre, tá? E depois de 50 anos para cá, nas últimas 5 décadas, né, o que se tem feito? Tem se descoberto que aumentou, vocês podem ver por esse gráfico, né, que vocês vão ver que vocês podem ver que está aumentando a possibilidade de descobrimento de novas moléculas, porque aumentaram as tecnologias de mergulho, os novos equipamentos, a gente agora já pode ir a profundidades que antigamente a gente não poderia ir. As tecnologias para você retirar essas moléculas desses animais também têm aumentado muito com o descobrimento, com as técnicas moleculares que se têm sido feitas, né? Então, a tendência é que muitas moléculas, tá, ainda continuam a ser desconhecidas. E nos últimos anos tem se trabalhado muito para isso, para descobrir novas moléculas, tá? De vários animais marinhos, né? Como eu falei para vocês, desde metazoários mais simples até vertebrados, né? E micro-organismos. Então, passa o próximo slide, por favor. Então, isso aqui é uma avaliação que a gente fez num trabalho que a gente publicou. Qual a possibilidade da gente, o que já se tem descrito, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, aqui os filos: cordata, equinoderma, artrópoda, anelida, molusca, quinidária, porífera. E aqui são as atividades que já foram descritas dentro desses animais. Então, no filo cordata, nós temos antimicrobianos, antitumorais, né? Anti-inflamatórios, né? Antivirais e outros, como, por exemplo, antimaláricos para doenças do coração e assim por diante. Então, vocês vejam que esses animais, eles possuem um amplo espectro de moléculas e que diferencia na capacidade desses seres de produzirem essas moléculas biotecnológicas. Por quê? Porque são seres que têm uma genética diferente, são seres que são morfologicamente diferentes, produzem proteínas diferentes, e esses seres, na verdade, eles, durante a evolução, né, muitos deles não têm nenhuma molécula
de defesa. Então, o que eles usam? As próprias moléculas e os próprios proteínas para se defender. Então, é claro que, por exemplo, você pegar um molusco qualquer, né? Um Conus, por exemplo, e perguntar para ele: será que você vai ter uma molécula anti-inflamatória? Ele não sabe. Então, aquela célula dele, aquelas moléculas, estão ali fazendo um papel essencial no metabolismo. Mas também tem outras atividades que a gente pode aproveitar. Então, nós vamos ver que esse espectro de atividade, ele aumenta muito, dependendo de algumas espécies. Então, algumas espécies, alguns filos, possuem mais tendência a ter, por exemplo, os artrópodas têm mais antimicrobianos, por exemplo, que os poríferas. Já os poríferas, nós vamos ver que eles têm mais antivirais do que antimicrobianos, e assim por diante. Então, essa variabilidade ela é muito importante dentro do que a gente pensa dentro do filo e do ambiente marinho. Isso também depende dos micro-organismos e dos seres com que eles têm essa relação, as relações de comensalismo, que esses micro-organismos também podem ser produtores dessas moléculas. O próximo, por favor. Então, só para dar um exemplo para vocês, que eu trabalho com antimicrobianos, o que são antimicrobianos? Moléculas que matam micro-organismos, né? Então, aqui é só um pouquinho, tá? De algumas esponjas marinhas, tá? As espécies, e contra o que eles são efetivos, né? Então, nós temos, por exemplo, Staphylococcus aureus, que é o causador de várias patologias na pele, né? Mycobacterium tuberculosis, que é contra a tuberculose, tá? Bacillus subtilis, tá? Então, nós temos várias moléculas, né, isoladas de esponjas marinhas que são efetivos contra vários micro-organismos patogênicos. Mas nós também temos outras atividades. Kelly, passa o próximo para mim, por favor. Então, quais outras atividades que nós podemos ter? Antimalárico, né? Contra, por exemplo, os protozoários causadores da malária. Anti-inflamatório, por exemplo, os que ativam, né, as citocinas, as moléculas de defesa, os linfócitos B, os linfócitos T, tá? Os imunossupressores, né, que vão estimular as células, os fagócitos a ativar, né, que são células de defesa do nosso corpo também, antitumorais, analgésico, antioxidantes. Então, a gente sabe que um dos principais problemas quando a célula vai ficando velha, né, ela vai produzindo moléculas que são oxidantes, isso é, vão oxidando, vão pegando o oxigênio que está dentro da célula e vão fazendo com que muitas dessas proteínas fiquem inativas. Então, a célula vai perdendo a função. Então, uma grande importante medicamento são os antioxidantes, porque você diminui a senescência celular, assim como o analgésico. Doenças antitumorais, quer dizer, efetivas contra certos tipos de câncer, agentes cardiovasculares que podem aumentar ou diminuir a pressão, né? Então, nós temos uma gama muito grande de atividades sendo extraído de animais marinhos, né? Não só de corais, mas como também de algas, de peixes. Vocês viram no slide anterior o espectro que a gente tem de todos os filos que a gente pode contar, tá? Próximo slide. Bom, então eu vou citar para vocês alguns medicamentos que já estão no mercado, tá? Então, a gente pode citar, por exemplo, a citarabina. Então, a citarabina
é uma molécula, ela não é extraída de nenhum animal marinho, ela é homóloga, quer dizer, ela é muito similar a umas proteínas que existem no corpo, no tegumento de alguns animais marinhos, né? E a partir disso, né, foi feito um medicamento que é muito parecido com ele e que essa molécula se chama ARAC e ARAC-A e 4, 3 e 4, ela é usada principalmente contra a leucemia aguda não linfoblástica e também para o tratamento de infecções oftalmológicas, como o vírus herpes simples, tá? E a partir dessa molécula aqui foram desenvolvidos outros medicamentos, tá? Como, por exemplo, anti-HIV, né? E o aciclovir. Então, essa aqui é a base do aciclovir. De onde que ela foi tirada? De uma substância que existe no tegumento dos animais marinhos. Então, a gente pode ver aqui, isso aqui já está no mercado. Então, você comprar, você já pode comprar isso. É vendido aqui no Brasil, é vendido nos Estados Unidos, na Europa, em todo o mundo, né? Outro que eu vou mostrar para vocês, tá? Pode passar o slide. É esse aqui, né? Que é a trabectina, tá? Ela foi isolada dessa acídia aqui que existe lá no Caribe. A gente não tem essa acídia aqui no Brasil, tá? Ele também está, né, no mercado, né, com o nome de trabectina. Ele é usado para o tratamento de câncer, tá? Principalmente de tecidos moles. Então, câncer de fígado, câncer de pâncreas, tá? E quando você tenta um tratamento convencional e eles não dão atividade, essa trabectina ela é super importante, ela tem tido ótimos resultados na cura do câncer, tá? E também é usado contra o câncer de ovário. Então, ela prolonga a vida do paciente, ela dá uma qualidade de vida melhor para o paciente, né? Evita a disseminação do câncer para outros tecidos, tá bom? Outro que eu vou mostrar para vocês, por favor, o próximo slide, é esse aqui, o Prialt, tá? O Prialt, olha que pequenininho que ele é. Na verdade, ele é um peptídeo, é um pedaço de uma proteína, tá? E ele foi retirado desse molusco aqui, ó, que é o Conus magno, na década de 80, tá? E ele é 1000 vezes mais potente que a morfina. Então, a pessoa que tem dores crônicas, a pessoa que tem que ficar internada por sentindo muita dor, então o Prialt agora já é um analgésico que pode ser usado. Ele foi lançado há uns 4 anos e ele já pode ser usado, tá? Então, a gente fica se perguntando, né? Quais serão os outros micro-organismos, quais serão os outros animais marinhos que vão dar origem a esses medicamentos? Nós não sabemos. O que nós temos que fazer? Uma bioprospecção. E, para isso, a gente tem que ter o animal marinho, tem que ter a conservação desse ecossistema, tá? Para que a gente possa fazer uma bioprospecção, né? E é fácil isso, professor Simone? Não, não é fácil. Você pode passar o próximo slide? Então, quando eu penso, né, em produzir um mercado para um produto para um mercado farmacêutico, ele tem que estar muito bem validado. Né? Vocês concordam comigo? Igual foram as vacinas contra o SARS-CoV. Então, é preciso que a gente faça primeiro, o primeiro passo é a descoberta. Então, de 5.000 substâncias, tá? Que você vai gastar de 3 a 5 anos tentando descobrir se ali naquele animal marinho tem essa substância,
você, dando positivo, você vai gastar mais 3 anos fazendo os testes em vivo, em ratos, descobrindo a farmacodinâmica desse medicamento, né? Como que ele se distribui no corpo, descobrindo como que ele é liberado, quais os efeitos adversos, né? Qual a toxicologia. E aí a gente vai para os estudos clínicos, fase 1, fase 2 e fase 3. Pelo menos 6 anos de estudo, tá? E aí, para esse medicamento ser aprovado, é necessário pelo menos mais 3 anos, né? Então, a partir do momento que você faz uma prospecção até o tempo que esse medicamento está no mercado, vocês imaginam que um desses medicamentos que eu expliquei para vocês, que é o Prialt, ele foi descoberto na década de 50, e agora que ele está no mercado, tá? Por quê? Porque isso aqui demora muito tempo. E também, gente, leva muito dinheiro, 3 bilhões de reais. Então, não são todas as universidades, não são todos os centros de pesquisa, e não são todos os governos que têm esse dinheiro para investir. Então, é mais um motivo para a gente preservar melhor, é mais um motivo para a gente tentar conservar esses animais, porque eles têm uma vida, muitas vezes, né? A gente pensando, por exemplo, nos corais, quanto tempo se tarda para ter 1 centímetro, 1 milímetro daquele coral, tá? E você fazendo uma prospecção, você pode fazer com uma pequena alíquota. Não é preciso de você pegar um coral inteiro e levar para o laboratório para fazer. Então, é preciso de preservar para que a gente tenha possibilidade de novos descobrimentos de outros medicamentos mais naturais, né? E que possam favorecer a saúde das pessoas e o equilíbrio, né, dentro da vida que a pessoa vai ter. Então, a saúde não é só a falta da doença, né? Então, a saúde única da pessoa, ela está relacionada muito mais com os fatores psicológicos, com os fatores emocionais e também com os patógenos. Então, você dando uma boa saúde para a pessoa, você diminui a quantidade de internação hospitalar, você diminui os custos hospitalares. Então, preservar para que a gente possa prospectar, para que a gente possa descobrir e produzir alguns medicamentos ou algumas moléculas que vão ajudar no desenvolvimento da saúde das pessoas, né? Não só aqui, por exemplo, do Brasil, mas de outros lugares do mundo inteiro. Esses medicamentos que eu mostrei para vocês, eles estão sendo desenvolvidos, estão disponíveis em todos os lugares do mundo. Passa o próximo slide. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Que a ideia é fazer uma boa prospecção, né? Conservar, né? E ensinar aos visitantes das áreas marinhas protegidas que isso deve ser protegido. Então, vocês serão os nossos procriadores dessa ideia, os nossos transmissores da ideia de que é preciso preservar para poder utilizar posteriormente, tá? Eu queria agradecer a todos vocês, a atenção de vocês, queria agradecer o convite pelo Coral Vivo, né? E dizer que nós estamos trabalhando nisso também, nós continuamos procurando moléculas nos nossos corais brasileiros, né? Musmília, animais marinhos de uma forma geral, e que a ideia é essa, é contribuir, né, com vocês e contribuir também para o bem-estar da população. Muito obrigada e até a próxima.